Olá, meu povo! Primeira vez que estou aqui conversando com vocês e queria estabelecer esses contatos, né? Hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular e locomotor, o componente curricular é ciências e nós vamos falar um pouquinho do sistema muscular. A professora Rosângela já deu algumas aulas para vocês e falou um pouquinho sobre ossos, sobre articulações e hoje a gente vai dar uma continuidade em músculos e o sistema nervoso que vai vir na próxima aula, né? Então fique atento, faça as atividades e consulta a nossa plataforma. Faz as atividades, se você não conseguir fazer na plataforma, vai na escola, pega a atividade, pega o módulo lá, entrega o anterior e faça a atividade. Qualquer coisa, entre no grupo WhatsApp da escola, dos professores, dos colegas e tentam resolver os problemas. Então essa aqui é a nossa aula 7 do componente ciências e hoje nós vamos falar sobre sistema muscular. Bom, como que nós nos movimentamos? Vocês já pensaram nisso? Como que a gente faz uma atividade? Como que a gente coordena? Não é eu que levanto o meu braço, não é? Quem é que levanta o meu braço quando eu quero? É o cérebro. Com alguma exceção, sem querer a gente deixa uma coisa cair, isso a gente chama de reflexo. Essa coordenação não passa pelo cérebro. Mas normalmente para nós caminharmos, pensarmos, não é? Tudo isso quem faz é o cérebro. Ele que comanda, ele que aciona nossos músculos. E como funciona esse músculo? Não é? Essa imagem que está mostrando para vocês aí mostra bem isso. Nós somos cobertos de músculo, todo o nosso organismo é coberto de músculo. E, né, obviamente, preciso de estímulos. Eles não têm ação própria. Ah, de vez em quando meu olho começa a tremer assim, né? Aquilo é o sistema muscular. Ah, eu não coordeno piscar. Tem uma brincadeira que a gente pisca, né? Um olha para o outro, pisco, não pisco, sabe? Fica assim até que, opa, você não coordenou ele. Até quando você vai piscar, você pode coordenar ele, mas em certos momentos não. Então, isso tem uma ação voluntária e uma ação voluntária, não é? Então, observe no slide de vocês aí. Olha a fibra muscular. Credo, parece um pedaço de carne, mas é um pedaço de carne. É um pedaço da nossa carne, do nosso músculo. Ali foi feito um corte, é onde mostrou. Aonde está ali os miócitos, não é? Aonde está ali as miofibrilas. Então, tudo isso é o nosso músculo. Vocês já observaram isso? Alguns têm essa musculatura maior do que outros. Uns vão se desenvolver, outros não. Então, a contração dessa musculatura permite que os ossos sejam tracionados pelos músculos, permitindo assim o quê? O movimento. E essa relação entre os músculos e os ossos pode ser comparado aos sistemas de alavanca. Tu vai levantar uma pedra, tu coloca uma alavanca lá, decorrer o quê? A contração de um músculo e o relaxamento do outro. Então observe essa figura que tem aí para vocês. Para mim contrair o braço, não é? Eu estou contraindo um músculo, né? E lá atrás do braço eu estou estendendo aquele músculo. Aí quando eu vou fazer o movimento contrário, eu vou contrair o de trás, o músculo de trás do braço, e estender o músculo. Então, a gente fala isso que são movimentos antagônicos. O que é movimento antagônico, professor? Movimento antagônico que um age contra o outro. Um estende e o outro relaxa, o outro estende. Por quê? Porque senão você levaria o braço e não conseguiria voltar. Então, nesse slide aí mostra esses músculos que nós temos. Não é? Ali está mostrando a parte frontal, não é? Então, a principal característica, a principal propriedade dos músculos é a capacidade de contrair. E isso que vai possibilitar o movimento. A contração muscular pode ser do tipo isotônica ou isométrica. O que é isotônica? Só conheço isotônico aí para beber, né? Não, isotônico é quando ocorre quando o músculo se encurta. Naquele desenho anterior a gente viu isso. E isométrica, quando ocorre um alongamento do músculo. Então vejam, nesses todos os músculos aí, nós temos um par de músculos para fazer um movimento. Um vai contrair, o outro vai se estender.
não é? E agora mais adiante a gente vai falar o quê? Dos tipos de músculos que nós temos no organismo. São 3 tipos: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso. Nessa figura agora que mostra aí na televisão, vocês podem observar, ali em cima nós temos o músculo estriado esquelético. É esse músculo do braço. A maior parte da nossa musculatura é essa. Qual a característica dela? Não é? Apresentam estrias e são voluntários, você manda na vontade deles. Falei antes do reflexo, não é? Mas quando cai uma coisa, quando tu vai pisar em alguma coisa, tu pisa em falso, por quê? Porque isso é o reflexo. Você não coordenou isso. Isso veio somente através da medula. Essa ação rápida do seu organismo. Então, normalmente o músculo esquelético, ele é estriado, ele apresenta estrias transversais e ele é voluntário à nossa vontade. E a contração dele é rápida. Depois ali nós temos o cardíaco. Já pelo nome a gente imagina onde é. O cardíaco é onde? No coração. Toda essa musculatura que reveste o coração. Miocárdio. Ele é um músculo estriado e cardíaco, né? Além de ser esquelético e estriado, ele é cardíaco, mas ele tem uma diferença do esquelético normal. Ele é involuntário à nossa vontade. Nós não conseguimos pensar assim, para coração, para de bater. Não dá, não vai parar. Por que não vai parar? Porque ele não é voluntário à nossa vontade. E também quando ele está querendo parar de bater, não pode ser, vamos coração, força, força. Não adianta. Por quê? Por causa que tu não comanda ele, mas ele tem uma ação rápida pelo batimento cardíaco. Vocês já estudaram isso em outros momentos, né? Lá no 4º ano, 5º ano. Qual a função do coração? É bombear o sangue. E ele precisa de uma musculatura bem possante, porque ele vai empurrar o sangue daqui até lá o dedão do pé e depois esse sangue vai voltar para o coração de novo. Então é uma musculatura cheia de estrias. Não essa estria que as meninas, mulheres e alguns homens se incomodam na pele. Essa estria na musculatura, lá naquela miofibrila que a gente falou. E depois nós vamos ter ali a musculatura lisa, que é uma musculatura lisa, nós não coordenamos ela está aqui revestindo. Então quando a gente vai sentir frio, a gente fica... Por quê? Porque tu não está coordenando. E o movimento da musculatura está querendo ganhar temperatura para aquecer o corpo. Por isso que a gente treme de frio. Claro que aqui a gente vai tremer de calor. Então ele vai revestir a musculatura lisa, ele vai revestir em todo o nosso corpo. Ele não tem estrias, ele é liso, ele não é voluntário e ele também não é resistente à tração. Por isso que algumas pessoas têm um problema de hérnias umbilicais. Por quê? Porque a dobra do intestino sai a parede da musculatura aqui. Se saiu a parede da musculatura, aí pode ser um problema, pode dar um nó ali, pode interromper a passagem, pode a pessoa vir a óbito. Mas por que isso? Porque a musculatura não suportou aquela pressão que tinha. E assim por diante. Entenderam bem? Músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. Tá? E o papel na saúde e na doença dessa musculatura. Quais as doenças vai acometer isso? Né? O meu esforço excessivo, né? Se eu daqui a pouco eu vou lá, começo a fazer uma atividade física muito repetida, o que acontece? Olha a gravura que tem aí. Esse vermelho aí não é que vai ficar vermelho assim. O vermelho que está mostrando aí apenas é um sinal de inflamação ali. Se eu faço um movimento muito repetitivo com o braço, eu vou ter ali no cotovelo, né, uma dor no cotovelo. Então ele vai ficar inflamado, ele pode ficar inchado ou não, mas vai doer toda vez que eu vou fazer o movimento, vai doer. Então o esforço excessivo ou movimentação bruscas podem provocar lesões musculares. As mais comuns são cãibras. Vocês já sentiram cãibras? Não é? Já? Dá uma dor incrível na perna. Né? Por que dá cãibra? Porque nós estamos fazendo uma atividade física sem a preparação da nossa musculatura. Eu vou fazer uma corrida, correr 3 voltas ali na praça, sem nunca ter corrido. Claro que na primeira volta, na segunda volta já vou ter cãibra. Por quê? Por causa que o meu organismo não está. E isso é uma coisa química e nós vamos aprender daqui para frente, no 7º ano, 8º ano, 9º ano, o que acontece aí que é uma reação química.
O organismo para de fazer a produção de energia através do oxigênio, ela vai fazer através do gás carbônico e vai produzir uma coisa chamada ácido láctico. E isso vai fazer com que eu tenha cãibra, um relaxamento da musculatura. Outro problema ali, cansaço musculares e distensões. Essa distensão pode ser pela prática esportiva. Eu posso correr e o campo ou a calçada que eu estou está desnivelado. Aí acontece o que é o problema no joelho, problema no tornozelo, problema no quadril. Por que isso? Por causa que houve um esforço maior no tendão e na articulação, provocando uma dor maior na musculatura. E essa contratura que vai acontecer. Né? E existe também algumas doenças chamadas a neuromuscular. Então, são aquelas que afetam os músculos e seu controle nervoso. Então, não é o problema do músculo, e sim o problema do controle nervoso. Esse controle nervoso é que vai afetar toda essa musculatura. Não é? Os sintomas dessas doenças é fraqueza, espasticidade, quer dizer que está mais calmo, tranquilo, parece que a musculatura está enrijecida, né? A mioclomia, mialgia. A mialgia também é uma inflamação dessa musculatura. Bom, observando aí o slide aí na tela de vocês, nós temos a atrofia. Atrofia mostra bem ali o músculo normal e o músculo atrofiado. Vocês já quebraram uma perna, quebraram um braço? Parente de vocês já quebraram uma perna, quebraram um braço? Vocês já observaram que se a gente colocar um gesso na perna e ficar 30 dias com o gesso na perna, quando a gente tira, parece que a perna emagreceu? Não vou dizer que emagreceu, mas a outra, ela não está do mesmo tamanho da outra. Ela parece que encurtou, parece não a perna, a musculatura. E a mesma coisa com o braço. Parece que o braço ficou mais fino. Por que isso? Por causa que você parou de utilizar aquele músculo, aconteceu o quê? Atrofiou. Isso é atrofia. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Né? Muitas vezes a gente acaba fazendo muitas coisas com um braço só e acaba atrofiando o outro. Isso fala na articulação e isso fala na musculatura também. Não é? Aí nós temos umas fotos feias, distrofia muscular. Distrofia muscular, observe ali, é uma doença genética, é um grupo de doença muscular hereditária. Quer dizer que nós ganhamos de pai para filho. Os sintomas das doenças incluem fraqueza, perda de mobilidade, ausência de coordenação, né? E o fato da base da distrofia muscular não há nenhuma cura específica para esse tipo de problema. A paralisia cerebral, por isso que é importante nós tomarmos as gotinhas, porque o agente causador pode afetar o cérebro e nós temos ali a fibrodisplasia. A fibrodisplasia, observe, os dedos ficam tortos. É uma doença congênita rara que faz o tecido macio para tornar-se duro como o osso. Então o músculo que é molengo assim, ele vai enrijecer e geralmente é das extremidades, sendo do pé. Tem a miopatia inflamatória, que a foto está aí mostrando para vocês, que leva a uma inflamação crônica da musculatura e da pele, tá bom? E síndrome do compartimento, síndrome da miastenia grave, não é? É o que? A musculatura vai baixando aqui, não é? Então vai haver um descompasso aqui dessa musculatura, não que ele vai ficar com o olho fechado para sempre, tá? A fotografia está aí na imagem de vocês, poliomiosite. Poliomiosite é o que? É uma doença que vai demarcando a musculatura como mostra ali. Nós temos por último então a fibromialgia. Fibromialgia caracteriza, olha as fotos ali, por aquela dor numa certa região do organismo. Isso muitas vezes pode vir com LER, que é o movimento do esforço repetitivo, né? Pode vir com o LER ou pode ser pura e simplesmente, né, 90% dos casos em mulheres de 35 a 50 anos, mas pode ocorrer em crianças e adolescentes. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o sistema nervoso, né? Hoje a gente falou do sistema muscular e eu quero falar mais do sistema nervoso na próxima aula, né? E talvez na outra aula a professora Rosângela já esteja conosco, né? Que ela foi acomedida aí, mas ela está bem, passa bem, está tranquila, só que estou aqui para substituir ela. Olha, faça suas atividades,
ficam em casa e procurem sempre ajuda dos professores no grupo de WhatsApp ou dos colegas, tá bom? Boa semana para vocês.